Finalmente, Bolsonaro vai ser denunciado depois de muito tempo, depois de muito prorrogar, com o término da campanha municipal. Paulo Gonet, o PGR, finalmente vai denunciar o ex-presidente. Já passou da hora. Quanto mais esses inquéritos ficam abertos, mais enfraquecidos eles acabam se tornando. Porque fica, não, mas tá perseguindo o Bolsonaro? Se tem uma denúncia forte, denuncia logo. Por que que está demorando? O Paulo Gonet optou por denunciar somente depois da campanha municipal para evitar qualquer tipo de tumulto, para evitar qualquer tipo de falatório na cabeça, falar está influenciando na votação. Depois do segundo turno, no final de outubro, início de novembro, a denúncia contra Bolsonaro deverá finalmente ocorrer. Mas não sobre o 8 de janeiro, isso vai ficar no momento posterior. E essa é a hora de denunciar o Bolsonaro. Bolsonaro é o maior derrotado de 2024, sai completamente em frangalhos. Se alguém acha que vai ter alguma revolta popular a respeito da prisão, condenação e processo do Bolsonaro, não vai. Finalmente, tudo começa a se acertar. O que você achou? Coloque nos comentários. Da decisão do Paulo Gonet de não denunciar o Bolsonaro durante a campanha municipal. Foi acertada? Ou isso pode trazer problemas no futuro? Bolsonaro está enfraquecido? Foi o maior derrotado de 2024? Like no vídeo, hype também e se inscreva no canal. Segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, a Procuradoria-Geral da República deverá apresentar a denúncia contra o Bolsonaro ao STF depois do dia 27 de outubro. Por quê? Porque 27 de outubro é a data do segundo turno. Quando a campanha municipal terminar, Paulo Gonet deverá encaminhar as denúncias contra o Bolsonaro. Hoje existem dois inquéritos na mão ou nas mãos do Paulo Gonet. O inquérito das joias e o inquérito dos certificados falsos. Segundo o Guilherme Amado, está sendo discutido na PGR a possibilidade de unificar os dois inquéritos para apresentar uma única denúncia. Isso pode acontecer? Pode, é muito provável. E por que isso é possível? Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele era o chefe de uma organização criminosa que atuava dentro do Palácio do Planalto. E essa organização tinha como objetivo destruir a República ou minar as instituições republicanas. Os integrantes eram os mesmos, os agentes eram os mesmos, o modo de agir era o mesmo. Então é muito possível apresentar uma única denúncia. O Gonet, como eu falei, esperou passar a campanha ou espera passar o segundo turno para apresentar a denúncia. O Bolsonaro, ele já está preparando a sua desculpa. No final de semana, ele alegou que o Alexandre de Moraes, ao ter bloqueado a rede social do Elon Musk, o X, prejudicou o desempenho da direita. E o judiciário fez isso para beneficiar a esquerda. Eu estou trazendo essa informação porque vai ser exatamente o que o Bolsonaro vai alegar quando o julgamento dele começar de fato. Ele vai dizer o seguinte: olha, estão querendo me prender para beneficiar a esquerda em 2026, porque eu sou a maior liderança da direita. Eu sou a figura mais poderosa e sem mim a esquerda vai vencer. Então esse julgamento todo, na verdade, é só um jogo de cena para beneficiar a esquerda. Ele fez isso com o X. Ou usou isso como desculpa. Se o Paulo Gonet tivesse denunciado o Bolsonaro antes da campanha municipal, poderia haver essa mesma desculpa. Mas o processo contra o Bolsonaro tende a se arrastar ao longo de 2025, chegando em 2026, possivelmente a prisão deverá acontecer em 2026, o que não é muito bom. Enfim, de qualquer modo, é positivo que o inquérito finalmente chegue ao fim e a denúncia seja protocolada. Porque quanto mais os inquéritos de Bolsonaro ficam abertos, mais enfraquecidos eles estão. Por quê? Porque parece até uma perseguição ao Bolsonaro. Poxa, mas se tem tantas provas, por que não apresenta a denúncia? Estão procurando pelo em ovo? Estão procurando bala de prata? Nossa, estão remoendo tanto assim a situação? É porque não tem nada. Soa como perseguição. Você, eu, que estamos acompanhando a política diariamente, a gente sabe que não é perseguição alguma. Mas aquela pessoa que nem é bolsonarista, mas que acompanha a política pelo noticiário, uma coisinha aqui ou acolá, até pode não gostar do Bolsonaro por tudo que ele fez, mas começa a se compadecer pelo ex-presidente. E isso tudo é muito perigoso. Porque pode beneficiá-lo, claro. Agora, no final, com o término da campanha, o foco vai ser Bolsonaro. Ele sabe disso. Ele sabe que ele será o assunto político.
Nesse momento que nós estamos na disputa, surgiu o Pablo Marçal, campanhas locais, o Pablo Marçal monopolizou o noticiário, ele pautou a campanha de São Paulo, o assunto se deslocou do Bolsonaro. O Brasil estava envolvido em outra coisa. Até mesmo a sucessão do Arthur Lira ficou em segundo plano. Mas, com o término da campanha municipal, a política precisará de um novo assunto. E esse assunto deverá ser Bolsonaro. A pressão contra ele vai ser simplesmente insuportável. Ele que saiu de 2024 como sendo o maior derrotado. Bolsonaro sofreu duras derrotas em redutos políticos, há um desgaste pessoal, no Rio de Janeiro principalmente, porque ele escolheu o Alexandre Hammadi e o Hammadi foi completamente destruído, e em São Paulo nem se fala. Em São Paulo, o Bolsonaro, ao invés de se empenhar na campanha do Ricardo Nunes, ele ficou com medo. Houve uma migração de votos bolsonaristas para o Pablo Marçal, Bolsonaro tentou entrar na campanha quando já era tarde demais, e a vitória em São Paulo vai ser do Ricardo Nunes, Boulos tem pouca chance de enfrentá-lo no segundo turno, e do Tarcísio de Freitas. Tarcísio sai como grande responsável pela vitória do Ricardo Nunes e não Bolsonaro. Problema do ex-presidente? Sim, Bolsonaro se enfraquece politicamente. Sai em frangalhos, o PL também não conseguiu fazer uma grande bancada, viu a hegemonia dele, a direita, dissolver, vai dissolver com a derrota, com a vitória do Nunes por conta do Tarcísio de Freitas e já ficou abalado com o Pablo Marçal. Hoje o Bolsonaro torce pela vitória do Guilherme Boulos, seria o menos pior cenário para ele. A esperança do ex-presidente é tentar uma anistia. Há essa discussão do projeto de anistia do Bolsonaro no Congresso, vai aprovar, não vai aprovar, condiciona para cá, condiciona para lá, o apoio ao Hugo Mota, que é o indicado do Arthur Lira. Essa é a esperança. A gente sabe que um projeto de anistia, mesmo aprovado no Congresso, não vai passar no STF, mas causa muitas tensões. E essa discussão toda a respeito de anistiar ou não o Bolsonaro parece que reflete na Polícia Federal, investigações contra o Arthur Lira, investigações no reduto do Hugo Mota. Então tudo isso não é positivo, porque parece que a Polícia Federal está sendo aparelhada para justamente investigar, atacar ou enfraquecer adversários políticos de Lula ou aqueles que estão ao redor dos bolsonaristas. Só de haver essa percepção, e há uma percepção assim em Brasília, já é muito ruim. Agora, o Lula, com a campanha municipal, ele vai finalmente bater o martelo a respeito do apoio dele e do PT para a sucessão do Arthur Lira. Como o PL saiu enfraquecido e o PSD saiu fortalecido, é muito possível que o Lula apoie o candidato do do PSD, do União Brasil e do MDB. E isso enfraquece Bolsonaro também com o projeto de sucessão. Projeto de anistia, perdão. Então a situação do ex-presidente é uma situação muito, muito ruim. Não gostaria de estar na pele do Bolsonaro, nesse momento, enfraquecido, escorraçado e muito possivelmente preso também. A vida dele vai ser agora o inferno.